galera, nesse vídeo de hoje nós vamos conversar com a inteligência artificial. Isso mesmo, meus amigos, vocês não estão vendo errado, tá? Se você não mora dentro de uma caverna, provavelmente você sabe que o assunto do momento é inteligência artificial. E nós hoje decidimos aqui fazer uma experiência legal, tá? Você sabe que o nosso canal aqui é focado em hardware, em componentes, montagem de computador gamer, nós recomendamos muitas máquinas e etc. E nós decidimos hoje brincar com a inteligência artificial para saber se ela sabe o que é preciso e ela sabe te dar dicas para você montar um PC gamer. Se as informações vão ser precisas ou se alguma dessas informações você vai precisar relevar ou de repente é parcialmente correta e talvez tenha alguma outra ponto ali pra gente avaliar naquela questão e etc. Então a gente vai fazer essa brincadeira com a inteligência artificial hoje. A gente vai utilizar o ChatGPT, tá? Da OpenAI, como vocês já conhecem. Eu tenho ele aqui na tela, como vocês podem ver. Eu vou colocar ele na versão Turbo, que ele é a versão mais rápida. O OpenAI ele liberou, né, a versão de paga, né, de certa forma, que dele é mais rápido. Você não precisa ficar esperando tanto, você não tem aquele problema de servidor e etc. Mas ele tem a versão gratuita, você não precisa pagar nada para poder utilizar essa ferramenta aqui, que é incrível, tá? Para quem tá por fora, ela foi alimentada até o ano de 2021, se eu não me engano, com banco de dados inteiros aí na internet, basicamente, e ela consegue, o grande trunfo dela não é ela te dar a resposta, porque o Google também te dá a resposta. O grande trunfo é ela te dar a resposta de maneira organizada, de uma maneira que você tá tendo literalmente uma conversação com ela, tá? Ela tá trocando uma ideia com você, sabe? Você pode brincar de faz de conta com ela. Você pode falar, agora você é um técnico de informática, ou agora você é um mecânico de carro e você vai me ajudar com isso aqui. E você vai perguntando e ela realmente conversa. Ela cria diálogos para te passar aquela informação. Ela não tá tirando do nada, ela tá tirando da internet aquelas informações, mas ela consegue interpretar, ela consegue entender como você tá falando. Inclusive, às vezes você escreve errado e ela consegue corrigir, ela entende mesmo assim, entendeu? Como a gente escreve na internet mesmo, você pode abreviar alguma coisa que ela vai entender. Então, esse é o grande trunfo na minha visão, sabe? Ela realmente parece que ela entende. A gente sabe que não é que ela entende, né? Mas parece que ela entende. A gente se sente aqui mais em casa. Parece que tá falando com o brother seu aqui sobre algum assunto. Então, vamos começar o nosso teste? Eu vou clicar aqui, vou pedir pra ela listar uma dica só, tá? Liste uma dica para montar um computador gamer para um iniciante. Vamos pedir pra ela listar uma, porque daí a gente vai de um em um, tá? Eu vou pedir um, ela vai me falar, a gente comenta, daí a gente vai pedir no outro, a gente vai fazer aí uma sequência, talvez uns 10 aí, vamos ver? Mandei pra ela. Nessa versão Plus aqui, né, ela é mais rápida, ó, você pode ver que ela me dá a resposta bem rápida. Note que ela meio que conversa com você na resposta, né? Vamos ver o que ela falou, ó. Para montar um computador gamer para iniciante, a dica seria, escolha componentes equilibrados e adequados ao seu orçamento. Beleza? Isso é importante. Primeiro você tem que escolher componentes adequados, ou seja, os componentes que são para o setup gamer. Você não vai colocar uma placa, sei lá, uma GT 710 para você jogar GTA V. Não faz sentido. Então você vai procurar um equipamento adequado, né? Aí ela fala, ó, e equilibradas e adequadas ao seu orçamento, ou seja, é o que eu sempre falo no Instagram pra vocês. Adeque ao seu orçamento. Quando alguém me pergunta, Júnior, eu quero um PC pra rodar tal jogo, eu falo, qual o teu orçamento? Dá uma dica. Quanto que você pode gastar? Qual que é o teu teto? Por quê? Porque pra rodar o Warzone, você pode rodar com um PC de 3 mil, um de 4 mil, um de 5 mil, um de 10 mil, um de 20 mil, um de 30 mil. Então precisa saber qual é o teu orçamento pra adequar melhor a sua necessidade, né? Aí ele fala, adequado ao seu orçamento, incluindo processador, placa de vídeo, memória RAM, placa-mãe, fonte de alimentação e armazenamento. Beleza? Vários componentes aqui importantes pro PC gamer. Certifique-se de todas as peças e componentes são compatíveis entre si e de que a fonte de alimentação é suficiente para alimentar todo o sistema. Além disso, considere investir em uma boa ventilação e refrigeração para manter o sistema refrigerado durante longas sessões de jogos. Cara, ela me passou que eu preciso saber o que são componentes para jogos, para montar voltado. Me passou que eu tenho que definir um orçamento, ou seja, adequar o meu orçamento. Me passou que as peças têm que ser compatíveis entre si, então é um ponto muito importante. E ela me passou aqui também que, ó, durante jogatinas mais longas é importante eu pensar também na ventilação desse computador. Então não é só você pensar em comprar, pensar na refrigeração, porque esses componentes esquentam. Você coloca uma 4080 ali, ela vai gerar um certo calor, um processador top, ele vai gerar um certo calor. Então você precisa refrigerar tudo isso, tá? Até aqui tá tudo de acordo, tá? Não vejo nada de errado, ela realmente acertou. Tudo que ela passou de maneira, como é que eu posso dizer? Não tão específica. Ela não foi tão específica em algum assunto. Ela passou uma coisa meio geral, mas já serve como uma dica pra vocês. Vamos tentar deixar mais específico, tá? Liste mais uma dica, porém mais específica. Note que você pode, né, trabalhar a pergunta, né? Vamos lá. Ó, tá dando uma dica mais específica agora. Vamos ver o que ela vai lançar pra gente. Deixa eu esperar ela terminar de escrever. Uma dica mais específica para montar o computador gamer seria: escolha uma placa de vídeo dedicada de qualidade que atenda às necessidades dos jogos que você pretende jogar. A placa de vídeo é um dos componentes mais importantes para o computador gamer, pois é responsável pelo processamento gráfico dos jogos. Verifique que a compatibilidade da placa de vídeo com a placa-mãe, ó, isso aqui, ó, já vou comentar pra vocês, tá? E o tamanho do gabinete para garantir que ela se encaixe adequadamente no sistema
sistema. Além disso, verifique as recomendações de potência de fonte de alimentação para a placa de vídeo escolhida. Cara, o que eu vou falar pra vocês, né? A resposta dela aqui foi mais específica e foi muito boa já. Quase 100% do que ela falou aqui bate com o que eu acho que é interessante. Porém, essa parte aqui, ó, verifique a compatibilidade da placa de vídeo com a placa-mãe, cara. Isso aqui é uma dúvida que eu recebo muito do público e a gente já explicou, já mostrou com testes que não faz muito sentido, sabe? Eu tenho um vídeo inteiro aqui explicando sobre isso aí. A gente tem testes de PCI Express, tem testes não só da Pichau, mas de outros lugares também. Você pode ver que numa 90 Ti os caras testaram, se eu não me engano, é uma placa extremamente high-end. A diferença de performance entre PCI Express 3.0, 4.0 e 5.0 é mínima. Uma diferença ali que é 2%, isso quando tem a diferença. Então, não é nada. Não dá pra gente considerar que a placa-mãe precisa ser compatível com a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela utiliza PCI Express. Então, a tua placa-mãe só precisa ter PCI Express. E 99.9% das placas-mães pra game tem PCI Express. As placas-mães que vendem na Pichau, em qualquer outra loja aí de game, tá bom? Então, é uma dica que ela deu aqui. Muita gente me pergunta isso e não faz sentido, tá? A placa-mãe, ela só tá ali pra levar o teu processador. Combina o processador com a placa de vídeo, tá? A placa-mãe você escolhe ali de acordo com o processador que você vai utilizar e não de acordo com a placa de vídeo. Com uma rara exceção que é da RX 6400 e da 6500 XT. Esses são os únicos pingos fora da curva aí pra gente e tem o vídeo explicando que eu vou deixar lá na descrição depois, tá bom? Agora no restante faz total sentido. Um gabinete bem ventilado para você utilizar a placa de vídeo, uma fonte com uma potência equilibrada. Ele fala que também que a placa de vídeo tem que ser de acordo com as especificações do seu jogo. Total sentido também. Você quer rodar Warzone, você vai pegar uma placa de vídeo que tenha potencial de rodar Warzone. Vamos dizer que você quer rodar o Cyberpunk com Ray Tracing. Como é que você vai pegar uma placa de vídeo que não tenha suporte a Ray Tracing, uma GTX? Não faz sentido, porque você quer com Ray Tracing. Então você tem que comprar uma RTX para poder rodar com essa tecnologia, ou uma RX da AMD, por exemplo. Então tá ficando legal, tá? Liste mais uma dica específica. Vamos ver o que ele vai me falar. Vai vendo que ele vai dando várias dicas, né? A primeira tava bem legal, porém muito superficial. A segunda já foi mais aprofundado, deu legal várias informações sobre um único componente, mas de várias maneiras. E uma das informações estava mais ou menos ali, mas no geral todas elas. Eu daria 90% de acerto, talvez ali. Uma outra dica específica para montar um computador gamer seria a escolha da memória RAM com alta frequência e capacidade suficiente para rodar os jogos sem gargalos. Interessante isso aqui. Recomenda-se pelo menos 8 GB de RAM para jogos modernos. Mas 16 GB ou mais pode ser ainda melhor, dependendo do orçamento disponível. Além disso, a frequência da RAM, medida em MHz, pode afetar o desempenho do sistema, então opte por RAM de frequência mais alta se possível. Verifique a compatibilidade da RAM com a placa-mãe escolhida e certifique-se de que ela seja instalada corretamente nos slots correspondentes. Beleza. Perfeito, tem vários, agora tem mais pontos aqui pra gente discutir. Note quando a gente vai mais especificamente, tem muita coisa que ela pega muito como é que eu posso te dizer? Talvez ela busque uma informação de muitos e muitos anos atrás, tá? Apesar dela ser até 2021, então ela poderia pegar uma informação bem atualizada, mas ainda assim ela pega de muito tempo atrás. A memória RAM, beleza, ela é muito importante, ela é interessante você ter de frequência alta, então procure memória RAM de frequência mais alta. Eu recomendo você, por uma máquina gamer, 3000 MHz, 3200, 3600. Acima de 3600 no DDR4 a gente já não vê tantos ganhos, e abaixo disso também a gente vê uma diferença grande do 2666 até 3200. Então, do 3200 pro 3600, por exemplo, fica tudo muito parecido. Claro que quando você trabalha com iGPU, que é o Video Onboard da AMD, as Vegas e etc, aí você tem uma performance maior, mas quando você vai utilizar uma placa de vídeo dedicada, né, uma placa de vídeo dedicada seria, né, a GPU da tua placa de vídeo mais uma PCB completa com HDMI, DisplayPort, conexão para você conectar ali, né? A GPU só seria só aquele chipzinho que tem no meio ali. Então, quando você vai pegar uma placa de vídeo dedicada dessa aí, você não vai se preocupar tanto com a frequência. Não é que não é importante, mas você não precisa de uma frequência tão alta. 3200 já vai legal, tá? DDR5 é a mesma coisa. O Adrenaline fez um vídeo recente mostrando diferentes frequências de DDR5 e a gente vê que manteve a mesma ideia do DDR4. De uma frequência para outra, até um certo ponto você tem ganhos, ali na casa dos 6.200 MHz, 6.000 MHz. A partir daquilo ali, se torna um ganho muito pequenininho, tá? Então tem que avaliar se vai valer a pena, tá bom? Mas pegue uma frequência média. Não precisa nem ser a top nem a mais baixa. Já fica legal. Aqui ele fala sobre a quantidade recomendada. Ele fala que recomendamos pelo menos 8 GB de RAM para jogos modernos. Eu discordo disso aqui, tá? Para jogos modernos, eu acho que o mínimo hoje é 16 GB, tá? Para jogos modernos. Você vai falar de Call of Duty Warzone, por exemplo, ele já pede 16 GB. Tem um mapa de mundo aberto, gráficos top de linha e etc. Saiu agora o Hogwarts Legacy. Tá certo que o jogo tá bem mal otimizado por enquanto, mas mesmo assim ele já pede ali 16 GB. Em vários casos ali a gente vê que até se você tem mais memória RAM, ele utiliza, ele aloca mais memória. Provavelmente ele faz até um
uso dela, porque quando você utiliza 16 GB ainda você sofre alguns pequenos stuttlings, quando você tem 32 GB você não tem esses stuttlings. Então, para jogos mais modernos, recomendamos já 16 GB pelo menos, tá? Eu não colocaria 8. 8 é o limite, ou seja, eu quero jogar no PC, a grana tá muito curta, dá pra jogar com 8 GB, dá pra jogar. Você vai sofrer um stuttling ou outro nos games mais novos, multiplayer, mas dá pra jogar. Agora, se você quer ficar tranquilinho já em Full HD, rodar ali tranquilinho, vai de 16 GB, tá? Ele fala aqui, ó, 16 GB ou mais pode ser melhor ainda. Exatamente, quando você colocar 16 GB ainda melhor, eu recomendo já por padrão ser 16 GB pelo menos hoje em dia, tá bom? Dependendo do seu orçamento disponível, que ele faz um ponto interessante, que é isso que eu acabei de mencionar, né? Se você tá com orçamento curto, o limite é 8 GB, menos do que isso não dá. Pra jogar não dá pra jogar legal, jogo mais novo. 8 GB dá pra se virar, 16 GB é o recomendado. Acima de 16 é pra você ter uma folga pra esses jogos fora da curva aí, que podem vir mal otimizado por enquanto, tá bom? A frequência pode afetar o desempenho do sistema, beleza? Opte por uma rede de frequência mais alta se possível, verifica a compatibilidade na memória RAM com a placa-mãe. Isso aí também tá certo, você tem que verificar a compatibilidade, placa-mãe DDR4 com DDR4, a frequência da memória RAM com a frequência que a tua placa-mãe suporta. É sempre interessante também você colocar nos slots correspondentes corretos, né? Então, memória dual channel, por exemplo, você não vai colocar uma memória do lado da outra se tem 4 slots, você vai colocar nos slots que correspondem ao dual channel. Então, geralmente são slots pares, fazem um canal, né? E os slots ímpares fazem outro canal, mas dê uma olhada no manual da sua placa-mãe que ela pode te dar aí. Vamos pegar mais uma dica, ó. Liste mais uma dica específica. Dali, mais uma. Agora ele vai falar da fonte, ó lá. Fonte de alimentação, pra mais uma dica. Cara, esse negócio aqui é maravilhoso. Você pode tirar um norte realmente muito grande, tá? Eu não te digo que ele é 100% assertivo. Imagine o caso, né, que você tem um canal aí que você quer criar aqueles vídeos... vídeo off, assim, né, que você não precisa falar nem nada, né? Então, às vezes você vai pegar um texto desse aqui, pô, tem vários pontos aqui que são de interpretação diferente, né? Que você não necessita, talvez, daquilo ali, né? A gente viu que na primeira aqui ele foi mais geral, na segunda ele foi mais específico, porém ele passou uma informação que não é, de certa forma, verdadeira. Se ele ficar informando aquilo ali, por exemplo, sobre a placa-mãe com a placa de vídeo, você vai estar passando uma informação que não é interessante pro público, né? Você vai estar colocando o público a entender que a placa de vídeo depende da placa-mãe, e você precisa combinar esses dois itens, e a pergunta que ele vai fazer vai ser sempre errada. Aqui na questão da memória também, ele recomendou só 8 já, e eu acho que tem que ser 16 para jogos mais modernos, então tem que cuidar, tá? Dá pra você tomar uma base, mas dá pra você, tem que ficar de olho, tem que dar uma verificada ali no que ele tá falando. Outra dica específica para montar um computador gamer é escolher uma fonte de alimentação com capacidade suficiente e eficiência energética adequada para o seu sistema. A fonte de alimentação é um dos componentes mais importantes para o seu sistema, pois fornece energia para todos os outros componentes. Certifique-se que a fonte de alimentação tem a potência suficiente para alimentar todos os componentes do seu sistema e verifique se ela tem uma conexão necessária para o seu computador, como a placa de vídeo, placa-mãe. Além disso, escolha uma fonte de alimentação com eficiência energética de pelo menos 80 plus bronze para minimizar o desperdício de energia e reduzir os custos de energia a longo prazo. Exatamente, tá? A fonte de alimentação é extremamente importante. Eu também acho que você tem que pegar uma fonte aí de alimentação, ela tem que atender todos os requisitos dos seus componentes, e aí você tem que pesquisar o que cada componente seu alimenta. Eu digo pra vocês, tá? Boa parte do computador não consome quase nada, é muito pouco. Então eu recomendaria sempre, quando você vai procurar, tira um horizonte. Eu sei que TDP não é o consumo. TDP é o quanto ela dissipa ali, né, de maneira geral. Não é o consumo real da placa de vídeo. Mas se você puder pegar um review da placa de vídeo, olha o review e vê quanto que no review fala que aquela placa de vídeo consome na prática. Vou dar um exemplo, uma 3080. 320, 330 watts, certo? Você tem uma 3080 consumindo isso. Então você pega isso aí, anota ali no Notepad. Pega o processador que você vai utilizar. Vou utilizar o Ryzen 5 5600. Qual que é o teste ali de consumo dele prático? Você vê um review lá. O consumo prático dele fica na casa dos 80, 90 watts, mais ou menos. Você vai olhar, você vai colocar no Notepad. Você soma esses dois e você coloca uma margem em cima. Coloca uma margem, eu diria 30%, 40%, você vai escolher a margem ali, tá? Porque esses dois itens são os que mais consomem. Eu acho que entre 30% e 40% é uma margem bem legal para você alimentar esses outros componentes que não vão consumir quase nada. Eles vão utilizar, sei lá, uns 50 watts no máximo da tua fonte, da potência dela total ali, né? E você colocando essa margem, você já fica livre ali para você poder utilizar tranquilamente, pico de energia, etc. Para upgrades, é sempre interessante você colocar mais, né? Quer fazer upgrade depois? Eu quero depois colocar uma placa de vídeo, quero trocar processador. Você não tá na máquina definitiva? Aí você coloca uns 50% de margem. 50, 60, porque daí você tem margem para você depois trocar por algum componente que de repente não vai ser com o mesmo consumo do que você tem atualmente. Ponto interessante também que ele fala, certifique-se das conexões, isso acontece muito. Às vezes você tem uma placa-mãe que tem duas conexões de 8 pinos para alimentação de processador, e você vai pegar essa placa-mãe ali, você compra uma fonte, só tem uma de 8, por exemplo. Às vezes não dá problema, às vezes o processador funciona com uma de 8, mas ele às vezes não funciona com toda a capacidade que a placa-mãe pode fornecer para ele, energética, potencial de overclock, etc. Então, se tem 2 de 8, procura uma fonte que tem 2 de 8. Sempre fica de olho, sempre esses detalhes são interessantes. Agora com o PC Express Gen 5, pô, interessante.
interessante. Às vezes tem a tua placa de vídeo já é uma nova 4090. Pega uma fonte de alimentação de repente que já tem o novo conector. Às vezes a diferença não é tão grande de preço, às vezes vale a pena você já pegar com o conector correto. E a certificação 80 Plus Bronze realmente faz sentido, porque assim, o 80 Plus, ele não é a certificação mais top que existe hoje. Por quê? Porque eles não fazem uma verificação adequada mais às fontes, como é que eu posso dizer pra vocês? Existe certificação melhor. A Cybernetics e a PowerNetics são uma certificação muito melhor, muito mais pesada para a fonte de alimentação, muito mais precisa e confiável de certa forma. Mas o 80 Plus já serve como uma base para você. Se tem pelo menos o 80 Plus e um PFC ativo, já sabe que pelo menos a fonte ali ela já tenta entregar um mínimo. Óbvio que se ela, entrega, se a fabricante não foi lá e botou qualquer componente ali depois de ter certificado. Isso pode acontecer, por isso você tem que dar uma olhadinha em review de fonte de alimentação. Mas o 80 Plus Bronze é um bom norte, porque ele vai te falar o quanto de eficiência aquela fonte tem e qual o desperdício que você vai ter de energia. Então você consegue ter uma ideia. E como ele diz aqui, a longo prazo isso pode dar uma diminuição, reduzir o seu custo de energia elétrica na sua casa. Só que é bem longo prazo, tá? Eu nem contaria tanto com isso aqui para uma máquina gamer de maneira geral. Vamos para uma última aqui, ó. Liste mais uma dica específica. Essa vai ser a última, só pra gente finalizar aqui, beleza? Acho que a gente já fez umas 5 aí, né? Ó, agora ele vai falar um pouco sobre armazenamento. Legal. Top, 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 ó. Uma dica específica para montar um computador gamer é escolher uma unidade de armazenamento SSD, Solid State Drive, para um sistema operacional e para jogos. Os SSD são mais rápidos que os discos rígidos tradicionais e que resulta em um tempo de carregamento mais rápido e melhora o desempenho geral do sistema. Considere escolher um SSD com capacidade suficiente para o sistema operacional, os jogos e quaisquer outros programas que você pretende instalar, enquanto utilizar o disco rígido adicional para armazenamento de arquivos pessoais e outros dados. Verifique a compatibilidade do SSD com a placa-mãe e escolha um modelo de uma marca confiável e com boas avaliações. Realmente, tá? O SSD Solid State Drive ele é mais rápido, não só para fazer o load de um jogo ou de um sistema operacional, mas ele deixa tudo mais responsivo no computador. A tua experiência melhora drasticamente no computador quando você coloca um SSD. E ó, não precisa ir em um SSD M.2, NVMe, PCI Express de última geração. Se você colocar um SSD SATA e você está num HD, você já vai sentir uma diferença absurda. Ele já é 6 vezes mais rápido do que um HD convencional. Isso já é muito, muito rápido, por um custo que hoje é praticamente o mesmo. Você encontra hoje SSD de 960 GB pelo preço de HD de 1 TB. Então é elas por elas. Aquela desculpa de que o armazenamento SSD é mais caro do que o HD hoje em dia já caiu por terra, porque o SSD ele consegue ter preços aí muito competitivos e muitas vezes até iguais ou mais baratos a um HD convencional. Para você entender bem, ó, imagina a situação. O HD, cada vez que você vai solicitar, clica em um arquivo, ele precisa girar um disco mecânico e procurar esse arquivo lá dentro. Então olha como é lento isso. Agora quando a gente fala de um SSD, é um chip, é uma memória, é eletrônico, é instantâneo praticamente, né? Eu sei que não é instantâneo, tem um tempo ali, né? Mas, né, pra gente na prática aqui é um clique muito mais rápido, é uma experiência muito mais instantânea do que a gente tem no HD, que precisa ficar buscando em um disco rígido ali, né? Algo físico mesmo, tá? Então, sempre opte por SSD. E aqui ele fala pontos interessantes, né? Coloque de uma capacidade que vai ser adequada, se você pode ainda colocar, de repente, um disco de HD convencional como uma unidade secundária para alguns jogos, mas saiba que tudo que tiver dentro do HD vai ficar mais lento, então não vai funcionar a velocidade do SSD, mas já dá uma ajuda sim, com certeza, tá? O ideal é você migrar aos poucos, não precisa migrar de uma vez, mas migre aos poucos todas as suas unidades no computador para SSDs. Começa a falar do sistema operacional, você já vai ver uma diferença legal. Vai juntando dinheiro, daqui a pouco você vai lá e substitui o HD secundário. E assim vai indo. Quando você vê, você tá com uma máquina full rápida só com SSDs, beleza? Outro ponto que ele fala aqui, verifique a compatibilidade com a placa-mãe, porque tem SSD que é M.2, NVMe, tem gerações diferentes de conexão NVMe, PCI Express, e também é sobre a marca confiável e com boas avaliações. Isso é importante, né? Porque SSD você armazenar coisas. Às vezes você vai pegar uma marca super desconhecida, um SSD ali que pode apresentar falhas de baixa qualidade, e você vai colocar seus dados ali dentro. Pode comprometer, né? Então, se você não tem um backup, isso pode ser um problema para você, tá bom? Então é isso, galera. Eu vi aqui, pelo que deu pra gente entender, a inteligência artificial, sim, ela consegue passar muitas informações muito úteis para quem quer montar um computador gamer. Ela é muito precisa em vários pontos. Ela erra em alguns outros, mas ela erra, não dá para culpar ela. Tá? Ela fala meio que um padrão ali, né? E a gente sabe que não é só o padrão também, né? A gente tem que avaliar vários pontos. Então, tem várias coisas ali que talvez com o tempo ela vai aprender ainda, ou que ela vai trazer, mas é um grande avanço. É absurdo. Eu fico impressionado, tá? Eu achei demais esse negócio. Tanto é que eu fiz a assinatura dela na versão top dela ali, porque eu vou utilizar isso aqui como uma ajuda para mecanismos de busca organizadas, tá? Então, para você fazer uma busca organizada, eu preciso de material para isso, ela pode me ajudar com vários resumos ali de vários locais. Eu posso pegar um texto inteiro, tá?
Você pode pegar um texto inteiro, colocar ali dentro e falar, ó, me ajuda, resuma isso aqui pra mim. Ela vai te resumir ali aquele texto, resume em 10 linhas e 20 linhas, então você consegue ter um resumo e você só precisa verificar se tá correto. Fica muito mais simples. Aí como a gente já tem a noção e a experiência com o hardware no dia a dia, é muito mais fácil da gente verificar. A gente não precisa pegar o texto inteiro lá, ler e comparar, né? A gente vai ler ali, a gente já vai saber se a informação tá correta ou não, né? Porque aonde ela erra, principalmente, não é na informação direta. Ela tá acertando sobre o SSD, ela tá acertando sobre a fonte. É algum detalhezinho ou outro ali específico que ela acaba errando. Uma compatibilidade ou outra, um ponto que talvez não era tão importante, ela coloca como importância e etc. Então, são pequenos detalhes. Então, é muito interessante, tá? Fiquei impressionado com a ferramenta aqui. Vou deixar o link lá embaixo na descrição. Caso você não conheça ainda, a ferramenta é gratuita, tá bom? Eu duvido que você não conheça ainda, tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichau aí se você não é inscrito ainda. E me conta, você tá com medo da inteligência artificial roubar o seu emprego, amigo? Você viu que o negócio aqui é inteligente, né? Quero ver a hora que eles colocar esse chat GPT dentro de um esqueletinho robô ali. Aí você pede pra ele montar o teu processador, ele vai lá e monta, né? Acabou pra todo mundo daí, né? Aí o negócio vai ficar feio. Um abração, galera, e até o próximo vídeo.